Isaías 43, do 1 ao 19. Quem achou, diga amém. Ainda tem gente que está folheando. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e estes povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, Dan, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. Fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações que se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifique e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, do Senhor é o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o mostrei. E Deus estranho não houve entre vós, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e todos os fugitivos farei embarcar até os caldeus nos navios com quem se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército, a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a minha luz. Porventura as percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Coloque a sua Bíblia no lugar e bata palmas ao Senhor nessa noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Nós estamos diante da presença do Senhor, aquele que é e aquele que está aqui nesse lugar para nos abençoar. Depois você pode ocupar o seu lugar. Eu quero ser breve na minha leitura da palavra de Deus. Eu iria ler só 2 versículos, mas eu senti no coração de ler todo. E eu estava estudando sobre esse capítulo de Isaías 43 e tentando entender, não é? Isaías foi um homem, de uma certa forma, um instrumento para falar não dele próprio, mas sim do Senhor. O livro de Isaías é um livro que fala das promessas, das coisas que iriam acontecer no futuro. Pega-se um tempo da lei de Moisés, no Êxodo, e agora vai sendo um homem usado para poder abençoar um povo que era um povo escolhido do Senhor. Quem é escolhido do Senhor, diga glória a Deus nessa noite. Aí eu fiquei
pensando um pouquinho nos versículos. Do primeiro versículo que eu li para você até o 7, prediz as coligações de Israel. Isaías apresenta a profecia poeticamente com algumas verdades. Primeiro, que o Senhor declara que apesar dos pecados de Israel, Ele proveu o meio para a redenção. A palavra de Deus diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. O meu Senhor significa aqui Jeová. Os primeiros versículos da palavra de Deus, ele está declarando quem ele é, não é? E eu coloquei o tema: abrace o novo de Deus. Os versículos vão nos ensinando algumas coisas, e eu coloquei aqui, me desculpe, o primeiro versículo, mas a palavra diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, Jesus, o Senhor, estava falando através da vida de Isaías que aquele povo que estava ali não era um povo qualquer, era um povo que? Escolhido. Nós não estamos aqui na casa de Deus por acaso, nós fomos escolhidos, povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva dele, porque nós entregamos as nossas vidas, nós nos colocamos na presença. Como eu falei, um culto como esse de batismo para mim é uma alegria, porque sai um povo das trevas e vem para onde? Para a luz, para ter um encontro com Jesus, não é? Do versículo 2 ao versículo 4, se você depois ler na sua casa, o Senhor lembra Israel dos milagrosos, né, da travessia do Mar Vermelho. Ele está lembrando, né, das descrições dos exércitos que foram destruídos. Ele está ali começando a relatar tudo aquilo que já tinha acontecido. Esse é um período que o povo estava aprisionado na Babilônia. Mesmo estando diante como eles estavam, Deus ainda estava operando, devido ao caminhar do povo errante, de andar de uma maneira que não agradava ao Senhor Jesus Cristo. Ele iria passando por muitas coisas. Acontecia o desânimo, acontecia o medo, acontecia o desespero. Estamos falando de um povo que já tinha sido o quê? Liberto de todo o cativeiro, mas mesmo assim estava caminhando. O livro de Isaías está começando a relatar e lembrar e trazer a memória daquele povo que eles não poderiam andar no medo, eles não poderiam andar no desespero. Eles tinham que ter a certeza que Deus estava ali abraçando a causa deles, para poder eles ter a certeza que Deus não deixaria como eles estavam. Então é preciso, e era necessário, que muitos passassem por lutas, mas que não perdesse chamada confiança. Por isso que eu falo para você nessa noite: abrace o novo que Deus tem para você. Não olhe para as coisas que para trás ficaram. Eis que Deus faz tudo novo para nós, quando nós estamos aonde? Diante da presença dele. Então ele está lembrando, o Senhor lembra Israel das milagrosas travessias do Mar Vermelho, da destruição do exército de Faraó, prometendo semelhante intervenção no quê? No futuro. Deus não vai nos livrar de uma única coisa e acabou. Eu ouço um amém? Todas as coisas que se levantarem contra a minha vida, contra a sua vida, Deus vai continuar operando, porque Ele é poderoso. Então eu tenho que ter essa confiança. Então eu abraço o que Deus sempre fala ao meu coração. Pela manhã o pastor estava pregando aqui, falando sobre essa questão, que o que Deus tem para nós é nosso, não tem como. Deus é um Deus que nos abençoa todo o tempo, Ele não vai parar de nos abençoar. Por quê, pastor? Porque nós somos o povo escolhido dele e acabou. Acabou. Não tem como nós ficarmos com medo. Não tem como nós ficarmos desesperados. Temos que confiar na mão do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 que eu li para você aí, continua. Ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele diz: dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Os exércitos do Egito que se afogaram no Mar Vermelho são um resgate para Israel. O Senhor destruiu outras nações para quê? Para proteger seus discípulos justos
a viver na justiça novamente para o futuro que Deus tinha para eles. Deus livra Israel das garras do faraó e passa a ensiná-los a andar. Andou-se no deserto, não faltava nada, não faltava alimento, não faltava proteção, não faltava nada. E hoje Deus vai continuar operando e fazendo nas nossas vidas que não vai deixar faltar nada. Não vai faltar o óleo do Senhor sobre a sua cabeça, não vai faltar o Espírito Santo sobre a sua vida, não vai faltar a cura, não vai faltar a unção do Senhor sobre a sua vida. Mas eu tenho que abraçar, eu tenho que viver o que meu Deus tem para mim hoje. O futuro que Deus tem preparado para a sua igreja é um futuro de glória na presença dele lá em cima. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Versículo 4 fornece uma maior explicação. Ele diz: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti, os povos pela tua vida. O Senhor declarou em uma doutrina, em uma convivência que estava lembrando o valor das almas e grande à vista de quem? Dele. Deus estava dizendo que Ele daria todas as coisas, mataria todos os seus inimigos, tirava tudo. Por quê? Deus tem um amor tremendo pelo seu povo. E não tem inimigo que venha contra mim e contra você que não seja destruído pelo poder e autoridade do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Agora, precisamos ver, precisamos caminhar. E o texto que eu li, Deus está usando a vida de Isaías para mostrar quem estava operando ali não era ele, era o Senhor que estava falando através daquele homem para ensinar. Deus nos ensina a caminhar na presença dele sem temer mal nenhum, porque ele está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E o povo precisava o quê? Aprender. Versículo 5: o Senhor conforta o justo de Israel, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. O Senhor protegerá e acompanhará aqueles que estão sendo coligados nos últimos dias. Ele pega o seu povo, ele diz: não tema, fique firme, fique na minha presença. Ou seja, quando passares pelas águas, estarei contigo. Se você ler o versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, quando você passar por lutas, por você passar por tempestades, quando você passar por momentos difíceis, você pode ter a certeza que o seu Deus vai te tirar de lá, vai segurar nas suas mãos, como ele segurou nas mãos de Pedro. Ele não vai deixar você se afogar, ele não vai deixar. A palavra diz que ele não se queimará se passares pelo fogo. Olha que interessante para mim. Ele está falando para os seus. Ele controla as águas, ele controla o tempo, ele controla o fogo, ele controla a minha vida, ele controla a sua vida. Então ele tem poder e autoridade para todas as coisas, como ele também tem autoridade e poder para nessa noite pegar a minha vida e pegar a sua vida e transformar, e não deixar você queimar, e não deixar você levar a sua vida para um buraco, para um rio e naufragar. Ele pode fazer tudo novo para nos abençoar. Aleluia. Quem passou pelas águas aqui, morreu a velha criatura para ressurgir transformado pelo poder do Espírito Santo. E também na minha vida e na sua vida é assim também. Então eu preciso o quê? Abraçar a causa de Deus e o novo do Senhor sobre a minha vida. A minha vida espiritual, a sua vida espiritual tem que estar aonde? No altar do Senhor, confiando. O povo errava e Deus estava lá. O povo andava por um caminho, mas ele estava dizendo que esse é meu povo, que ele escolheu. Ele não escolheu outro povo. Ele escolheu a mim e você que estamos aqui de pé na presença dele. Ele escolheu você para quê? Para que você ande diferente. Para que você ande agradando ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele diz, continua a descrição do Senhor na coligação de Israel nos últimos dias. Ele diz: direi ao norte, Dan, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra.
Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Venha, venha meu filho, venha minha filha, venha estar no meu altar, na minha presença. Ele estava usando, não é, as representações de Dan, das nações, das terras, para dizer, aonde estiver o meu povo, eu vou trazer para onde? Para perto de mim. Essa noite é uma noite para eu e você estarmos nos braços do Senhor, abraçando as coisas novas que Deus tem para a nossa vida. As coisas velhas, meu irmão, minha irmã, nessa noite, deixe para trás. Não se esforce para tentar consertar aquilo que não tem mais jeito. Não se esforce, não use a sua força para tentar trazer de volta aquilo que já se perdeu, não faz mais parte da sua vida. Se Deus é por nós, sabemos, mas nós precisamos viver. A realidade é que o povo que caminha com Cristo tem que ter essa certeza no coração. Quem é Deus? O que Ele faz e o que Ele pode estar fazendo hoje, não amanhã. O futuro meu e seu está nas mãos do Senhor. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você, se o povo escolhido pelo Senhor clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer nessa noite? Deus vai te curar, Ele vai te ouvir o teu clamor, o teu choro, a sua súplica pelo Senhor. A palavra diz: orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele diz o que aqui? Ele diz que todo o caminho errado, toda a direção, todo o passado, todas as coisas que não convêm da vontade dEle, Ele olha para mim e para você. Ele diz que faz coisas novas e tremendas para nos abençoar. Então eu não posso olhar para o meu passado, eu não posso olhar para os meus erros, eu tenho que olhar para o futuro que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus sonhos, para tudo que eu quero diante de Deus. O povo precisava olhar. O versículo 5 ao 7, ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, Dan, e ao sul não retenhas, porque eu estou contigo completamente. A todos os que são chamados pelo nome, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei. Ele diz assim: filhinhos, filhos escolhidos, venha para perto. Ele está falando de um povo que estava o quê? Errante. Ele diz na sua palavra: porém não vos tenho dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O começo, quando Deus tirou o povo do Egito através da vida de Moisés, eles caminham e começam a se deixar a ser levado pela mesmice, pelo medo de ver que Deus estava fazendo milagres e maravilhas. Eles começam a se cansar na sua caminhada, como nós também. Às vezes nós estamos caminhando, Deus está falando, Deus está fazendo, mas nós começamos a ter medo. Nós começamos a dizer: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar por essa luta, por esse momento, por essa tempestade? E começamos a botar no nosso coração o quê? Dúvidas. Quem duvida do poder de Deus não vai conseguir alcançar o que Ele tem para frente. Quem erra, mas caminha, vê o que Deus pode fazer. Por quê? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Agora, meus irmãos, ele diz: falei com clareza, de modo que não podeis errar. É o Senhor falando através da palavra dele. Ou seja, eu posso caminhar, eu posso viver e eu posso confiar no poder e na autoridade de Deus. Guarde bem, do versículo 10 ao 12, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi,
saibais que e creiais e entendais que eu sou o mesmo. Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele continua dizendo: anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. O que ele diz? Que no nosso meio, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos na paz, nós passamos a quê? A pegar a nossa vida e dar testemunho. Vai ter inimigo que vai contra nós? Vai se levantar, mas ele não pode, porque nós temos o nosso Salvador que está aqui para nos abençoar a cada instante. Eu vou vencendo. Ele está declarando através da boca de Isaías que ele é o Senhor. Isaías não estava falando dele, ele estava falando do soberano, do todo-poderoso, aquele que ainda ia vir chegar, que ainda iria fazer o que? Maravilhas. Deus estava livrando o seu povo de todo mal. Deus nos livra todos os dias do mal que se levanta, e vai se levantar, mas vai cair em nome de Jesus. A certeza é que eu e você precisamos declarar: ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não sou eu, é a palavra, no versículo 13. A declaração é que ele está dizendo: agindo quem? O Senhor, que está para abençoar as nossas vidas. Ele está testificando que ele vai agindo, ele vai operando, ele vai fazendo o quê? Maravilhas. E eu vivo, eu ando, eu caminho na graça de Deus, no amor de Deus. Não vos lembreis, ele diz assim no versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem as antigas, não considereis. O enfoque dessa coisa é coisas passadas e antigas, que quer dizer as leis antigas, as coisas que passaram, elas não vão voltar atrás, já aconteceu. Daqui para frente, nós caminhamos a cada dia dependente de quem? Do poder soberano do Espírito Santo. Ele vai fazer todos os dias coisas novas e tremendas para nos abençoar. O texto, capítulo, versículo 18, diz que as coisas velhas não vos lembreis, nem considereis as antigas que fazem parte da lei. Ele está falando daquilo que já aconteceu. E o que eu estou falando para você, aquilo que você passou, as coisas que aconteceram na sua vida nessa noite, Deus pode transformar e fazer o que? Coisas novas. Mas como texto, título que eu coloquei aí: abrace o novo que Deus tem para você hoje. Hoje, o que Deus tem de novo. Versículo 19, ele diz: o Senhor muda o enfoque para as bênçãos. No versículo 19, ele está dizendo das coisas boas: eis que faço uma coisa o quê? Nova. Agora sairá a luz, porventura não as percebeis. O que ele está dizendo? Que eu e você precisamos perceber que é uma luz do Senhor e eu posso me achegar a ela. Como? Como foi falado aqui pela manhã, através da palavra do Senhor, meditar dia e noite, sentir a presença do Espírito Santo. Ontem eu estava lendo um devocional de 2015 que eu fiz, e nesse devocional diz que a luz do Senhor vem sobre mim para me abençoar. Eu estava lembrando que eu não posso perder o foco nem a direção, mas eu posso mudar o foco das coisas erradas para eu poder alcançar o quê? As bênçãos que Deus quer derramar na minha vida e na sua vida. Versículo 18 e 19, ele está nos ensinando que as bênçãos do Senhor vai até a minha pessoa, vai até a sua pessoa. Então eu quero falar poucas coisas para você nessa noite. Que para nós abraçarmos a causa de Deus, o novo de Deus, eu tenho algumas coisas que é importante. Primeiro, mude seu foco. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Você tem como voltar atrás no passado? Tem? Tem? Não. Teve um relacionamento que não deu certo.
Você acabou, você tinha um sentimento puro, mas não deu certo. Não tem como voltar. Então eu preciso olhar para frente. Esqueça que as coisas do passado e não viva no passado. Se você está constantemente olhando para trás, você não pode ver onde você está indo. Se você estiver indo sempre em frente para as coisas novas em Cristo, você tem que aprender que você não pode depender, preste bem atenção, de vitórias passadas para sustentá-lo. Tem gente que adora viver em cima de passado, do que aconteceu, testemunhos. O que o povo aconteceu? A palavra diz que saíram do Egito, conquistaram a terra de Canaã, lutaram com perspectiva de conquistadores, sobrevieram uma divisão em seus pais. Tudo aconteceu no passado, não é? A palavra de Deus diz: pelo que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que Deus fez tudo novo. Por que o povo de Israel estava assim? Porque eles estavam olhando das vitórias passadas. Estava aprisionado, Deus tirou. Pediu a terra prometida, Deus permitiu que alcançasse. E depois dali, começou a ter divisões. Começou o povo a andar olhando para outras coisas. Começaram a olhar para o passado. Olha como era bom estar onde? No Egito. Tinha tudo de bom, a gente nesse deserto, passando por tudo isso. Quando nós murmuramos, nós não conseguimos ver o que está acontecendo conosco. É o Senhor que está mudando e transformando o nosso interior, para quando chegar as coisas grandes, nós temos capacidade e habilidades de caminhar e somente confiar em Deus. Quando nós começamos a olhar o que nós temos ou possuímos, é mais importante do que o nosso Deus, nós começamos a nos desviar das verdades de Cristo Jesus. Melhora um pouquinho. Ai, caramba, um frio danado, o que eu vou fazer na igreja? Não é? Tantas coisas que vai nos afastando das verdades. A vaidade, o desespero, o desejo de tantas outras coisas. Quem não gosta? Quem não gosta? Todos nós gostamos. Mas nós precisamos aprender que quando nós estamos com Cristo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então Ele já nos transformou. Então as coisas que o mundo quer nos oferecer, nós não vivemos mais. Amém, igreja? Nós vivemos os sonhos de Deus, estamos na casa de Deus, abraçamos, né, as causas que o Senhor quer, lutamos a cada dia a ser melhores cristãos. Não pessoas que estão na igreja pelo oba-oba, mas por pessoas que têm vida com Deus, que oram, que lê a palavra de Deus, que jejua, que se entrega, que se livra do mal. Porque você não pode estar na casa de Deus, na presença de Deus, e não sentir que o Espírito Santo fale com você, pelo amor de Deus. O Espírito Santo fala com todos que vivem no caminho do Senhor, que anda segundo a vontade de Cristo Jesus. Pagou-se um alto preço. Esse povo que estava aqui era para andar dessa maneira, mas agora eles estavam onde? Em cativeiros. Todas as suas vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertá-los, porque eles estavam presos aonde? No passado, nas vitórias passadas. Ei, as tuas conquistas, as minhas conquistas que passou, Deus tem outras para mim e para você, para alcançar coisas maiores. Guarde bem, cuidado. As coisas maiores que Deus quer para mim e para você são coisas do alto, para que eu e você não se coloque numa altivez achando que o que você está alcançando é muito bom. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu estava falando com a minha mulher, eu vi algumas coisas passando e dizia assim: Senhor, estou preparado para ser rico. Estou preparado para ser rico. Eu acho que eu não vou ser soberbo, não vou nada não. Quem quer ser rico aí, levanta a mão. Não é bom ter dinheiro? Olha lá, varoa de fogo lá, ó. Gente, não é bom ter dinheiro? Sério? Dinheiro é bom, não é? Mas ele não pode ser o meu Deus, não é?
Se você não quiser o seu, dai-me o seu e seja feliz. Dá para mim. Dá para mim. Não é bom. Mas ele não pode ser o nosso Deus, o nosso guia. O carro que você tem, as coisas que você tem, não pode. O que estava acontecendo com esse povo? Eles estavam presos. As coisas erradas, as vitórias erradas. É o que já aconteceu. Às vezes nessa noite, Deus está aqui falando com você, chega. Já está bom. O que eu quero de você é simplesmente que você tenha uma vida espiritual aquecida, me amando e cuidando de mim. Porque quando você cuida de Deus, você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar da sua esposa, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar da sua igreja. Nós precisamos entender o que realmente Deus espera de mim e de você. Mas o que eles estavam? Eles estavam fazendo nada para ser libertos daquele lugar, porque eles estavam acuados, com medo, aprisionados numa Babilônia, presos e não conseguiam enxergar o que acontecia. Eles precisavam de um novo mover, um novo milagre, uma nova vitória. A questão não é o que Deus tem feito, a questão é o que deve ser feito. O que Deus está fazendo em sua vida agora. A questão desse povo é que eles não estavam enxergando e não tinham força. E às vezes a minha vida e a sua vida é assim. Nós passamos por uma luta, passamos por algumas situações e agora nós ficamos parados. Será que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai me abençoar de novo? Será que Deus vai poder fazer algo novo porque eu errei, porque eu caminhei de uma maneira? Se a palavra diz esse que Deus fez tudo novo, Ele pega o meu pecado, Ele pega o seu pecado, Ele joga no mar do esquecimento, Ele diz, vai meu filho, vai o meu escolhido, vai minha escolhida, vai para frente, porque lá eu estou contigo. Nós precisamos estar assim. Medo de quê? Medo de vencer não pode existir no nosso meio. Somos de Cristo, lavados e remidos pelo poder do Espírito Santo. Então eu glorifico a Ele, eu adoro a Ele. Eu adoro a Ele, acabou. Ei, sai do medo. Deus está aqui para abençoar a minha vida e a sua vida. O problema desse povo é que estava preso. O que eu e você precisamos nessa noite é colocar a nossa vida, mudar o nosso foco, mudar a nossa direção, sair da mesmice espiritual, buscar a Deus dia e noite, ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, filho meu, guardas as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus ensinos, ata os dedos, escreve na tábua do teu coração. Falar é fácil, mas viver é o mais importante. Porque o que você é aqui dentro tem que ser lá fora, tem que ser com as pessoas que você caminha, tem que ser com o amor que você determina para abençoar as pessoas. Você não escolhe, você deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida e você faz. Então se desprenda do seu passado. Você não pode permitir, guarde isso, que os fracassos do passado possuam-no e não fique preso ao passado. Os filhos de Israel falaram miseravelmente com Deus todas as vezes que eles, preste bem atenção, que o Senhor os abençoou com coisas boas. Eu coloquei aqui, eles devolveram para ele coisas mais. Preste bem atenção. Deus lhe deu o templo, deram-lhe a adoração de ídolos. Deus lhe deu a verdade, viveram proclamando a mentira. Deus lhe deu os seus mandamentos, eles viviam como se fossem sugestões. Deus lhe deu riqueza, eles usaram para abusar dos pobres. Deus lhe deu a si próprio, deram-lhe, aleluia, de nada exceto a rejeição. Os filhos de Israel não mereciam receber o que? Nada de Deus. Contudo, Ele ainda os amava. Ele sinceramente queria ajudá-los a mudar. Observe bem a mensagem de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Olha, ele está falando de um povo que ele deu tudo. O que você precisa nessa noite? Será que Deus ainda não te deu, em nome de Jesus? Você quer ver? Quem tem certeza que vai para o céu, levanta a mão. O que mais você precisa?
Se Ele já te deu tudo, Ele deu o Filho. Então Ele deu tudo. Glorifica o Deus nessa noite, em nome de Jesus. Ele já deu tudo, Ele deu o Filho dele está aqui, a presença dele está aqui. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Então eu tenho tudo, eu tenho a presença de Deus, eu tenho o amor de Deus, eu tenho a misericórdia de Deus, eu tenho a graça de Deus derramada sobre a minha vida. Então não falta nada para mim e para você. Não falta nada, meus irmãos. Se eu já tenho a certeza para onde eu vou, então eu só posso glorificar e dizer: obrigado, Senhor, a tua graça me basta. É só isso. O que esse povo estava? Eles precisavam lembrar das coisas que o futuro tinha. Para todos esses que foram batizados aqui, Deus tem coisas novas e tremendas, e Ele vai fazer mais ainda. Porque é o início do que Deus já começou a fazer quando deixaram ali a velha criatura. E eis que Deus vai fazer coisas grandes quando nós damos um passo. Deus não estava concedendo-nos pelos seus passos ou pelo seu passado. Aqueles que estavam ali não podiam fazer nada para mudar isso. Em vez disso, Deus estava estendendo a mão de esperança. E Ele, na verdade, está dizendo, como Ele fala para mim e para você nessa noite, que talvez precise também sair do seu passado, sair do seu medo. Ele diz: esqueçam o passado, e eu estou lhe dando uma oportunidade de começar de novo. Isaías 57, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e que se compadeça dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Para você que está aqui nessa noite, se você está indo a algum lugar em sua vida espiritual, você deve compreender que você não pode viver na fé de ontem. Você tem que viver na fé de hoje, o que Deus vai fazer na sua vida. A palavra diz que nós vivemos de fé em fé. Todo dia, se tiver uma fé do tamanho de uma mostarda, vai caminhando, vai em fé em fé. Hoje eu estou passando por isso, hoje faltou o pão, mas eu vou caminhar em fé, Deus vai trazer o pão. Hoje eu estou enfermo, mas eu vou andar em fé e Deus vai me curar. Hoje eu estou passando por essa luta no meu casamento, mas eu vou andar em fé, vou caminhar com Cristo e Deus vai fazer um milagre. É assim que é fé. É assim que é fé. É assim que nós precisamos andar. Então eu não posso viver aquilo. Opa, aleluia, consegui o meu grande sonho, que é ter minha casa, meu apartamento. É pequenininho. Agora eu estou cercado. Um lado já tem um morador, do lado tem outro, e do lado tem outro. E eu, para dar uns gritos lá em casa, eu tenho... Um dia desse o João, um menorzinho, ficou assim, eu tive que falar com ele bravo. Não podia gritar. A vizinhança sabe que eu sou pastor, aí já viu, né? O testemunho. Mas filho dá trabalho, não dá não? Hein? Tá mas não pode. Ai, tem que ter fé, amados. Misericórdia, tem uma fé para aturar. Mas nós vivemos por fé. Nós vivemos pela presença. Então guarde isso. Você não pode viver na fé de ontem. Viva na de hoje. Se hoje está faltando alguma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Hoje talvez você saia daqui com seu coração dizendo assim: estou passando por um momento, mas foi falado pela manhã e falou hoje à noite. Deus está no controle da minha vida. Pode ser que hoje, mas amanhã vai chegar a providência, vai chegar o melhor de Deus. E esse povo precisava andar assim. Segunda, seu foco, descubra o que Deus quer para você. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes estamos caminhando e andamos com a nossa vida assim: será que Deus vai me usar? Quem tem esse sentimento assim? Pô, será que eu vou ser usado por Deus? Não tem uma pessoa aqui nessa noite que não possa ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todos nós temos um talento que está enterrado e precisa ser desenterrado.
Esqueça as coisas do passado e nem considereis as antigas. Veja o que estou fazendo, coisas novas. O que Deus estava falando para o seu povo é: ei, sai do Egito, sai desse medo, sai do que você conseguiu alcançar lá atrás. Vivemos num mundo agora que mudou tantas coisas, não mudou? Mas uma coisa eu achei de bom: passamos a controlar mais a nossa vida, os nossos gastos, não é verdade? Veio a crise, veio tudo isso, agora nós nos adaptamos. Faz isso, faz de uma maneira, muda aqui. Aquele restaurante que você gostava de ir muito caro, agora você mudou para aquele do garotinho que é mais barato. E nós vamos adaptando. Junta aqui agora, como é que é? Faz festa agora, como é que é? Vamos lá, festa de aniversário, como é que é? Fulano, você vai lá, você vai tal. Vamos lá naquele restaurante, cada um paga o seu, a amizade continua. Não é assim porque não dá para certas coisas. Não é assim? Por quê? Nós não podemos fazer certas coisas. A palavra de Deus diz: estou fazendo um caminho no deserto de ribeiro nos erros. Porque Deus estava dizendo que os filhos de Israel tinham uma escolha. Eles poderiam olhar para o passado se quisessem. Eles poderiam estar olhando para os problemas, mas eles poderiam estar olhando para o presente. E podia se encontrar naquilo que Deus queria para a vida deles. Quando eu olho para o passado, quando eu olho para o medo, eu não consigo alcançar aquilo que Deus tem para mim. Você deve primeiro se ver como Deus te vê. Sabe como Deus te vê? Quando você está nos braços dele, ele te vê: esse é meu filho escolhido, em quem eu tenho paz. Eu quero ser visto pelo Senhor como um homem que ele pode me usar, que ele pode usar a minha vida como instrumento para quê? Para que o reino dele cresça, para que a presença dele seja levada não só para mim, mas para aqueles que Deus escolheu para colocar no meu caminho para abençoar. Então o meu foco, a minha direção, eu preciso olhar e ver como o Senhor está me vendo hoje. E talvez nessa noite Deus pode olhar para você e você dizer assim: eu preciso melhorar, eu preciso caminhar, eu preciso viver, eu preciso me alimentar, eu preciso crescer, eu preciso dar um rumo na minha vida. Eu não posso viver a minha vida espiritual de qualquer maneira. Volte a se alimentar, não do passado, mas das coisas grandes e tremendas que o Senhor tem para abençoar a sua vida. A palavra diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Do pecado e da morte eu não vivo mais, eu vivo mais Cristo. Ele vive em mim, glória a Deus, aleluia. Eu vou para frente, é para frente que se anda. O apóstolo Paulo está falando isso em Romanos capítulo 3. Portanto, agora na minha vida não há nenhuma condenação. Por quê? Eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Eis que as coisas velhas ficam para trás e Deus faz coisas novas. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: a vós também noutro tempo erreis, estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras mais. Aí ele diz: mas contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Eu posso me apresentar diante de Deus através da morte de Cristo Jesus, santo, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Eu tenho que ver as possibilidades como Deus me vê, como Deus está te vendo. Ele está te vendo como um servo que se arrepende dos seus pecados, dos seus atos e quer caminhar com Deus. Ele diz: estou fazendo um novo caminho aonde? No deserto. Se você nessa noite estiver no deserto, Ele é capaz, Deus é capaz de transformar todas as áreas desérticas da sua vida em campos de bênção e abundância. Se você estiver no deserto, a graça de Deus, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3, 17, 18: ora, o Senhor é Espírito. Olha que interessante. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade.
mas todos nós, com uma face descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo Jesus, e você também é a imagem e semelhança. Então eu sou o quê? Eu deixo as coisas do passado para trás, eu vivo o novo de Deus. Eu errei, eu caminhei errado, mas eu abraço o novo de Deus na minha vida. Eu vou caminhar, e eis que Ele vai fazer o quê? Tudo novo para me abençoar. Então guarde isso, comprometa-se com o plano de quem? Dos homens. Comprometa-se com o plano que Deus tem para a sua vida. O plano que Deus tem para a sua vida e para a minha. Preste bem atenção. Deus já havia colocado em movimentos o que? Os acontecimentos e as pessoas que levariam o que? O povo de Israel do cativeiro de volta para o que? A terra da bênção. Ele diz: eu te dou o Egito, eu te dou tudo. Aonde eu e você caminharmos, Deus vai abençoar as nossas vidas. Agora é o que? É preciso que eu possa me comprometer com o quê? Com o plano que Deus tem para a minha vida. Se você não sabe, aprenda nessa noite o que Deus tem falado ao seu coração, porque Deus não escolheu um ou outro aqui não, Deus escolheu a todos para andar e saber qual é o plano dele na sua vida. Se lance, se coloque na presença de Deus. Ele diz, Deus está dizendo: estou fazendo uma coisa nova, agora ela surge. E ele diz assim: você não percebe? Estou fazendo um caminho no deserto, em ribeiros do ermo. Aonde aquele povo precisava passar, Deus estava abrindo o caminho. O caminho que Deus estava abrindo era um caminho de portas estreitas, mas é um caminho perfeito e agradável. Salmo 95, versículos 7 e 8 diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, e não endureçais o coração como Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Deus deseja fazer uma grande e maravilhosa obra na minha vida e na sua vida. Jesus nos ensinou que coisas maravilhosas são possíveis. São possíveis na minha vida e na sua vida. E nessa noite, eu fecho dizendo para você: abrace a obra que Deus tem para você. Abrace o que o Espírito Santo fale com intimidade com você. Quando ele diz filhinhos, quando ele diz filhos, né? Quando ele diz desponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem sobre ti. Ele está dizendo que eu sou filho, que a luz vem sobre mim e essa luz nunca se apaga. Quando? Quando eu estou em Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé. Aquele que morreu, mas vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus, dessa noite, não se deixe a ser levado pelo medo ou pelo passado. Abra o seu coração, abra a sua vida. Deus deseja mudar a sua vida quando? Hoje, nesse momento. Saia da sua mesmice. Não se coloque numa posição dizendo assim: agora já não tenho mais condições de fazer mais nada, já cheguei a um patamar. Não. Deus ainda tem muitas coisas para derramar através da sua vida. Abaixe a sua cabeça. Ore nessa hora.